dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial e da Astral TV. Eu, Gabi Estrela, hoje tenho uma novidade incrível para vocês, que vai nos ajudar a enriquecer ainda mais a nossa jornada nessa série de 6 episódios, a qual trabalhamos o caminho da prosperidade. Eu estou aqui com uma mulher fantástica, de brilho único, a terapeuta, a escritora e palestrante Grace Dorta. Ai, que gostoso! Bom dia, ouvintes! Tão gostoso estar aqui com você, Gabi. Que honra, amiga. Que honra. É uma alegria para mim, mana. Essa mulher, gente, além dela ser uma irmã de coração, ela é um ser tão iluminado, tão especial. E ela vai falar de um assunto tão importante. Ela vai trazer para nós como a gente usa essa ferramenta aqui de uma forma que nos alinha com a frequência da prosperidade, através de métodos energéticos únicos, mas ao mesmo tempo transformadores. E não só isso, ela vai trazer para nós também um pouquinho da história dela para inspirar cada um de vocês. É uma responsabilidade, não é mesmo? Mas é muito gostoso ao mesmo tempo falar sobre esse fragmento na minha linha do tempo, até fazendo um recorte de antes e depois, porque especificamente falando do Reiki Nosso de Todo Dia, que até é o título do meu capítulo aqui dentro do Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital. Eu trago justamente essa visão, né, do estar online, do ser offline e como que o Reiki transformou a minha vida. Porque, mana, eu não sei se você sabe, se eu te contei, eu tava perdidinha da Silva Sauro antes de chegar até o Reiki e muito dessa desorientação, dessa desconexão com o meu propósito, se dava justamente por conta da desnutrição espiritual. Já te contei isso? Você vai contar pra mim e pros nossos ouvintes agora. Então deixa eu já te perguntar, mana, o que te convidou, o que te instigou no caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, que te trouxe pro Reiki e trouxe você não só onde você está, mas também transformando as vidas que chegam até você? Olha, gente, não foi muito diferente como a maior parte das pessoas, foi na dor, né? Então eu estava totalmente perdida mesmo, não sabia para que lado correr, até porque do que eu já tinha experimentado antes em termos de espiritualidade, algumas religiões e tudo mais, nada fazia muito sentido, porque sempre chegava num determinado momento onde eu esbarrava com alguns dogmas. E isso, para mim, muitas vezes me mostrava um fragmento de mim mesmo muito limitado. E isso sempre me incomodou muito, sabe, Gabi? E quem não se incomoda, né? Muitas vezes a gente sai procurando a nossa verdade em várias religiões, em vários livros, em vários conceitos, mas muitas vezes a gente se esquece de olhar para dentro, de ouvir um pouquinho o nosso coração, de trazer um pouco daquilo que está dentro para fora. E com essa busca, começar a selecionar aquilo que faz sentido ou não, em vez de ficar se alimentando de várias vertentes antes de fazer esse caminho de volta. Você teve essa necessidade de olhar para você para conseguir encontrar uma diretriz que realmente fizesse sentido? Claro, isso eu ia falar exatamente isso. Faz muito sentido isso que você trouxe, porque eu estava buscando fora, né? Eu estava buscando exclusivamente através dos prazeres da matéria, eu estava buscando nas religiões, eu estava buscando, em várias possibilidades externas a esse olhar para dentro, né? Por mais que possa parecer estranho dizer assim, né? É que o caminho é confuso mesmo, né? Nó. Ele não é uma linha reta. Na verdade, é uma espiral, onde se vê
em várias situações e vários momentos conflitantes, uma dicotomia, mas é através dessa confusão que as coisas começam a fazer sentido, não é O caos verdade? ele é extremamente criativo e eu Muito criativo. adoro fazer um ódio ao caos. Mas, gente, olha, mesmo para você pode parecer estranho eu falar que eu celebro o caos. E também pode parecer duplamente estranho eu dizer que eu comecei a me encontrar e me reconectar com o meu propósito, olhando para dentro a partir do Reiki, principalmente para quem é iniciado, assim como eu, você também Sim. sabe disso. O Reiki ele é totalmente isento de conotação religiosa. Ele tem uma ligeira conexão com o budismo, mas ainda assim ele não é nada disso. É mais por uma questão de origem, né? Grace, para o pessoal que está em casa entender, aposto que muitos de vocês já ouviram falar sobre o Reiki. Mas será que todo mundo sabe o que significa isso? Traz para nós um pouquinho dessa explicação do que é o Reiki na sua simplicidade. O que é Nossa, isso? é maravilhoso, porque assim, a gente simplesmente quebra a palavra no meio, separa em duas sílabas, que é o rei e o ki. Né? Então, rei é a energia cósmica universal, que você pode traduzir isso como Deus, o universo, a energia, né, que compõe aí o universo, e o ki, ou chi, do chinês, né, que aí é a energia vital, que é ancorada em todos os seres vivos e assim os mantém. Então, todos nós, seres vivos, independente de pertencer ao reino mineral, vegetal, animal ou minal, dispomos de energia vital, que é o Ki ou Chi. E aí, quando a gente junta essas duas sílabas, nós temos o Rei Ki, que é essa metodologia, essa ferramenta sagrada canalizada pelo Dr. Mikao Sui. Então, para a gente entender, Reiki é a energia do universo em nós. Porque é a junção isso. da nossa energia, que é o Ki, junto com a energia do todo. Exatamente. Poderíamos Interessante. fazer analogias, gente, diversas, tá? Porque, por exemplo, a gente estava até batendo um papo antes de vir para cá, falando que nós somos feitos da energia de Deus, do Deus e da deusa. Sim. Que pode ser o pai e a mãe. Claro. Você depende da natureza masculina, da semente masculina e da fertilidade feminina para poder gerar vida. Claro. Né? Então, a gente sempre vai lidar com a dualidade, inclusive no próprio Reiki. Por isso que tem também algumas simbologias muito relacionadas ao Yin e ao Yang, que justamente é muito parecido também com o hermetismo. Tudo que está dentro está fora, tudo que está acima está abaixo, né? E assim vai. Então, da mesma forma que tem o claro, tem o escuro, tem o feminino, o masculino, tem a natureza, tem a semente, e você depende de todas essas desses opostos complementares para fazer com que ao acontecer o encontro, onde eu poderia até dizer que onde o tudo e o nada convergem, há a manifestação, né? Que poderia ser a própria manifestação do caos. E da vida. E da vida, Sim. exatamente. Por isso que o caos ele é tão maravilhoso, porque onde tem esse desconforto é onde as coisas realmente elas se desconstroem para poder se reconstruir. E é sempre dentro desse antagonismo maluco, tá, gente? Mas mesmo assim, o caminho do Reiki, quando ele veio para mim num caos onde eu estava perdida num sentido negativo, porque estava dolorido, né, o processo de despertar, inclusive dentro dessa ânsia de me sentir nutrida espiritualmente, eu tinha tudo. Tinha carro, tinha o último celular da época, tirava férias 2 vezes por ano, ganhava muito dinheiro, mas eu tava ficando deprimida, porque eu sentia que me faltava alguma coisa. Quem aí de casa já passou por isso? Aquele momento onde você se vê abastado, já que a gente está falando do caminho da prosperidade, então você consegue encontrar no seu dia a dia pão na sua mesa,
um trabalho legal, que te remunera bem, uma família saudável, mas, ao mesmo tempo, parece que falta algo para te preencher. É nesses momentos onde a gente começa a se questionar sobre o porquê da vida, o que verdadeiramente faz sentido ou não. E aí o que acontece? É necessário que a vida se movimente e nos tire da zona de conforto. Aí que o caos se faz presente. Nossa, eu tomei um baita de um chacoalhão. Mulher. Como você fez para se reerguer? Então, eu tive um caminho relativamente conturbado e eu conto um pouco sobre isso no capítulo do livro. Porque eu não entendia como eu tinha prosperidade e abundância e, ao mesmo tempo, as minhas relações elas não eram saudáveis. Então, a gente pode dizer que não tinha prosperidade, a gente tinha dinheiro. Porque prosperidade é o global. Ela enquadra. Ela até existia, mas ela não se sustentava. Porque a prosperidade... Gente, olha, veja bem. Nós somos prósperos e abundantes de natureza. Isso já é nosso. A gente só precisa realmente tomar posse disso que já é nosso. Só que para a gente tomar posse disso, que Deus, o universo, já nos deu, a gente precisa trabalhar os 4 pezinhos da mesa, que é o físico, mental, emocional e espiritual. E aí mesmo o Reiki não sendo uma religião, não tendo conotação religiosa, quando eu cheguei até ele, foi onde eu entendi que eu já era a manifestação da natureza em sua plena prosperidade e abundância. Nossa, que forte, que impactante isso. Total, gente. Total. Porque esse olhar para dentro, inclusive, ele foi muito chocante a princípio, porque normalmente eu faço até um paralelo. Quem costuma assistir TV a cabo já deve ter visto os episódios dos acumuladores. Sim, quem nunca, né? Meu Deus, quando eu comecei a fazer minhas primeiras visitas internas, que eu não tinha muito onde pisar, e era aquele ambiente inóspito dentro de mim, eu falei assim, gente, não é possível que eu sou esse tipo de pessoa. E o Reiki, ele chega trazendo um alinhamento, uma clareza, ele trouxe luva, ele trouxe o saquinho de lixo, ele trouxe aquela amorosidade de falar assim, ó, vem cá, a gente não precisa limpar esses acúmulos todos de uma vez só, a gente vai tirar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, a gente vai recrutar ajudantes, né? E aí, dentro dessa amorosidade, quando os espaços eles estavam mais limpos, foi onde eu falei assim, poxa, agora dá para fazer aquele extreme makeover. Olha só. Né? De pegar e falar assim, olha, na realidade não é nem o extreme makeover, gente. Eu falo que a gente começa o caminho do despertar no episódio do Acumuladores. Aí o segundo estágio é cada coisa em seu lugar. Que a gente começa a organizar as coisas nas caixinhas, coloca etiqueta. Começa a organizar tudo. E aí a gente começa a achar tudo bonitinho, né? A gente vai descobrindo espaços que antes a gente não visitava com uma certa frequência. E a gente começa a gostar ou não gostar de determinadas coisas. A gente vai fazendo os ajustes. E aí quando a gente percebe tudo já mais pronto, aí é onde você fala assim, agora eu vou reformar. Agora as coisas começam a se encaixar, agora as coisas começam a fluir e também a se reconstruir, né? No sentido de buscar novidade, e as coisas começam a aparecer. E Grace, conta pra nós, como que funciona a prática do Reiki no destravar da prosperidade? Como foi pra você, por exemplo? Pra mim foi uma loucura, gente, porque quando eu fiz a minha primeira formação até o mestrado, os pontos de vista que eu precisei quebrar foram tremendos. Eu cheguei, inclusive, a ficar de mal do Reiki um tempo, porque eu não tinha aquela visão, inclusive, dessa primeira formação, de que às vezes dá uma piorada para depois melhorar. E eu achava que minha vida tinha piorado por conta do Reiki, lá atrás. Isso acontece muito. Nossa. A gente começa num caminho, numa senda espiritual, numa nova filosofia de vida. A gente acha que a vida vai deslanchar, mas não.
realmente acontece algo que nos vira do avesso, mas de repente a gente percebe que esse avesso era o que fazia mais sentido. Era o lado certo. Era o lado certo, era o que era necessário para que a gente realmente se desenvolvesse, né? E aí foi fundamental virar do avesso, até mesmo brigar com o Reiki para poder depois revalorizá-lo. Tanto é que ele está presente nesse meu primeiro livro. Eu falei assim, eu preciso enaltecer a primeira terapêutica das mais de 20 técnicas que eu tenho no meu currículo hoje, porque quando aconteceu a reconexão, foi através dele que eu comecei meu caminho como terapeuta. E aí, antes de eu começar a multiplicar a técnica formando novos alunos e tudo mais, até chegar na pandemia, onde a coisa ganhou um volume, um corpo mais interessante em termos de quantidade de pessoas que já passaram por mim. Gente, curiosamente, e esse número ele está arredondado para baixo com muita humildade, já passaram por mim de 2017 para cá, que foi quando eu comecei a fazer minha transição de carreira oficialmente, mais de 20 mil pessoas. Entre atendimento, palestra, sala de meditação, workshop, etc, e tudo etc. isso começou depois que você entrou em contato com o Reiki. Foi quando eu comecei realmente a sentir que eu não podia mais ficar segurando essa sabedoria debaixo do braço só para mim. Porque quando eu me formei mestre a primeira vez, inclusive a minha mestre virou para mim e falou assim, agora você vai virar terapeuta. E eu até falei um palavrão para ela, ela ficou com os olhos desse tamanho. Falei, não, imagina, agora sendo mais fofa. Falei, imagina, eu fiz para mim. Eu fiz para mim encontrar, para mim entender e agora que... Geralmente o caminho do autoconhecimento começa desse jeito, né? A gente olha para Total. si, aí a gente vai conhecendo algumas técnicas, vai começando um bichinho dentro da gente a crescer e a sentir fome, e a gente vai alimentando esse bichinho e de repente a gente está falando disso para todo mundo, tá levando essa verdade, esse despertar para as pessoas, a gente começa de uma forma despretensiosa e depois vê que aquilo é um potencial, inclusive lucrativo, inclusive profissional, as coisas começam a fazer mais sentido quando a gente entende esse propósito, e aí se dá a questão da prosperidade através das nossas conexões sagradas com esses saberes. E você me fez uma pergunta muito interessante, onde eu ia falar que eu tenho um ponto de vista bacana e até bem peculiar com relação a essa questão do destrave da prosperidade, né? Porque o Reiki, inclusive, gente, é reconhecido cientificamente, a OMS reconhece o Reiki, inclusive, como um método dentro das práticas integrativas e complementares viáveis hoje andando de mãos dadas com a medicina tradicional. Então, é muito interessante perceber, inclusive, a quantidade de PhDs coautores que estão aqui dentro desse livro, com cada um seus capítulos, tá? E aí, falando especificamente sobre esse destrave da prosperidade com o Reiki, ele está muito associado aos nossos 3 cérebros, né? Mas como assim, Grace? 3 cérebros, né? Isso é novidade para mim, me conta mais. 3 cérebros, gente. A gente às vezes acha que a gente só tem este cérebro aqui, que é onde passa a nossa forma pensamento. Mas nós temos células neuronais, portanto, funciona também a neuroplasticidade, ou seja, vamos apertar a tecla SAP, Gabi. Neuroplasticidade é o processo de aprendizado que a gente tem dentro dessa nossa neurobiologia. Então, além do cérebro, que é essa massa cinzenta aqui dentro da cabeça, nós também temos neurônios, ou seja, células pensantes, no nosso intestino e no nosso coração. Quem sabe mais ou menos do Reiki, sabe que a gente tem 7 chakras, ou seja, é como se a gente tivesse uma usina da Enel dentro do nosso corpo e cada chakra é uma estação de distribuição de energia para os nossos microchakras que são espalhados pelo corpo. Que aí a gente tem bairro, a gente tem cidades, né? Tudo dispostos pelo corpo inteiro. E esses 7 chakras vão distribuindo a energia vital, que é o Ki, pelo corpo inteiro. Então, para que o fluxo da prosperidade aconteça e você se torne não só próspero, mas abundante, o meu interessante ponto de vista da minha vivência é que o chakra coronário, cardíaco e básico precisam estar
fluidos, ou seja, eles precisam receber e devolver a energia vital, ou seja, precisa haver uma troca de energia tanto com o todo como com a Terra, porque essas energias elas entram e saem tanto pelo períneo como pelo topo da cabeça e elas convergem aqui no coração. Então eu falo que o coração é como se ele fosse o ponteiro para o norte de uma bússola. Então quando a gente tá bem, primeiro de tudo com a gente, tá, gente? A vida da gente não é sobre o outro, é sobre nós em primeiro lugar. Então tudo que a gente resolve primeiro com a gente, nos amando, mas a partir da aceitação, Claro. do perdão. E aí a gente começa a trabalhar os pilares do autoconhecimento e do autocuidado, precisa desses 4 aqui. A gente vê a nossa vida num prisma onde a gente estabelece o fluxo da prosperidade através do amor, da ordem, e aí a gente enxerga o progresso. Que lindo! E será que o pessoal consegue experimentar um pouquinho do receber dessa energia em um minutinho que a gente consiga vibrar para essas pessoas, enviando a energia Reiki? Você vem comigo? Claro! Então vamos lá, gente, ó, é o seguinte, para vocês entrarem em fase com essa emissão do Reiki junto comigo e com a Gabi, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, relaxarem as mãos sobre as pernas e vocês mentalmente vão dizer o seu nome completo sem abreviação e a sua data de nascimento para poder dar o consentimento para receber essa energia aí. Combinado? Só vai respirar pelo nariz, bem devagarinho, sem esquentar a cabeça com nada. E vai soltar o seu corpo no lugar onde você estiver sentado. Se conecta com a minha voz, deixa o seu canal auditivo bem aberto. E vai deixando a mente tagarela lá longe. Imagina que no centro do seu peito, que é onde regula a sua imunidade e o seu amor incondicional, uma luz dourada brota aí no centro do seu peito e ela brilha mais forte que o próprio sol. Essa luz vai envolver todo o seu corpo. E você vai sentir aos poucos a luz de cada centro de energia se acender. Primeiro, você vai ver acender o violeta no topo da sua cabeça. Ao inspirar e expirar, vai acender o azul índigo entre as suas sobrancelhas. Inspirou e expirou, você vai ver acender o azul cian na sua garganta. Novamente, ao expirar, você vai ver o verde e o cor-de-rosa se acender no seu cardíaco junto com aquele dourado. Na sequência, o amarelo na altura do estômago, o laranja um pouquinho abaixo do umbigo e, por fim, o vermelho lá no seu assoalho pélvico, especificamente no períneo. Com todos os chakras acesos, silencie. Gratidão, que Faça prática uma linda. Profunda inspiração, solte o ar pela boca e só agradeça. E conta pra gente depois como que foi essa experiência rápida aí pra você, né, Gente, Gabi? tive o prazer aqui de receber na Madrugada Astral Grace Dorta. Obrigada, essa pessoa mana. incrível, e eu espero que vocês possam usufruir desse conhecimento, dessa técnica e também dos recursos que a Grace oferece para desenvolver melhor a sua vida. Adquira o livro O Novo Ser Humano e também me acompanhe nas minhas redes sociais, gabiestrela.com. É pra você. Ai, gratidão! Beijo, pessoal. Até o próximo.